Sejam bem-vindos ao canal Você em Ação. Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados da Petrobras, que divulgou na noite do dia 3 de agosto os resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Então bora para o vídeo e vamos acompanhar como é que foram os resultados aí da Petrobras. Nós começamos aqui pela receita de vendas, que somou 113 bilhões aí de reais. Teve um recuo forte referente ao segundo trimestre de 2022, chegando a menos 33%. Então já notamos que na receita de vendas a Petrobras teve um tombo aí de 33%. Quando nós falamos do lucro bruto, somou 57 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, frente a 95 bilhões de reais no segundo TRI de 2022, mais uma queda expressiva de 39%. Na parte das despesas operacionais, somou 15 bi e teve uma alta aí significativa em relação ao segundo trimestre. Então, atenção nas despesas aí da Petrobras. O lucro líquido somou 28 bilhões de reais, sendo que no mesmo período do ano passado chegou a 54 bilhões, aí uma queda de 47% no lucro líquido. Então a Petrobras aí ela tem esse dever de casa agora aí com essas mudanças de melhorar o seu desempenho. Quando nós falamos para o lucro líquido recorrente, chegou a 28 bi contra 44 bi aí do segundo TRI de 2022, teve aí uma diferença de 35%. Quando nós chegamos no fluxo de caixa operacional, somou 47 bi contra 71 bi do mesmo período aí do ano passado. Então a Petrobras aí vem demonstrando nesse segundo trimestre agora de 2023 resultados bem aquém, bem abaixo aí do esperado. Uma queda aí no fluxo de caixa operacional de 33%. No caixa livre somou 33 bi contra 63 bi no mesmo período do ano passado, mais uma queda aí de 47%. Então a Petrobras vem demonstrando aí números bem abaixo aí do que o mercado estava projetando. Já o EBITDA ajustado chegou a 56 bi contra 98 bi do mesmo período do ano passado, mais uma queda aí de 42%. O EBITDA ajustado recorrente chegou a 58 bi contra 99 bi aí do mesmo período do ano passado, mais uma queda forte aí de 41% no EBITDA ajustado recorrente. Já a dívida bruta aí, quando nós falamos em dólar, chegou a 57 bilhões e teve um avanço já significativo em relação ao mesmo período do ano passado, aumentando aí praticamente 4 bilhões de dólares. Então, mais um ponto de atenção para a Petrobras, visto que agora ela teve essa mudança na política de dividendos, ao qual ela vai fazer mais investimentos, porém, essa questão da dívida aí tem que ser controlada, senão vai acabar afetando os dividendos futuros. Então, a dívida líquida em dólar já cresceu aqui 8%. Quando nós falamos da dívida líquida, anteriormente falamos da dívida bruta, agora é a dívida líquida. A dívida líquida somou 42 bi contra 34 bi, também crescendo aí 22% na parte da dívida líquida. Já a dívida líquida aí, que médio versus o EBITDA ajustado aí foi em 0,74, também aumentando um pouquinho em relação ao mesmo período do ano passado, que foi 0,60, uma diferença aí de 23%. Então, a Petrobras tem um desafio enorme pela frente aí, essa nova Petrobras aí, para que realmente tenha essa parte operacional, essa parte de gestão eficiente aí, principalmente focada na questão da dívida, para garantir aí valor ao acionista. Passamos agora para a parte do destino das exportações. Então a Petrobras também é uma grande exportadora aí, tem participação em muitos mercados. Vamos acompanhar como é que foi o desempenho da petroleira aqui. Quando nós falamos de China, no segundo trimestre agora a China comprou 28% aí, no primeiro TRI tinha comprado 42% e no segundo TRI do ano passado chegou a comprar 15%. Então a China aumentou um pouquinho em relação aí ao segundo TRI, ano a ano, porém ela caiu agora referente ao primeiro TRI de 2023. Então a China comprando menos,
A Europa comprou 20% aí do destino das exportações de petróleo. No primeiro TRI tinha comprado 26%. No ano passado comprou 39%. A Europa também vem reduzindo aí as compras do petróleo da Petrobras. Quando nós falamos de América Latina, 26%, 22% foi no primeiro TRI de 2023 e 24% no segundo TRI do ano passado. Praticamente a América Latina aí num nível estável. Quando nós falamos dos Estados Unidos, comprou 14%, isso ele aumentou um pouquinho, e referente ao primeiro TRI aumentou bastante, e referente ao segundo TRI também de 2022, os Estados Unidos comprando um pouco mais aí do petróleo. Quando nós falamos da Ásia, excluindo a China, 11% a Ásia comprando, cresceu um pouquinho em relação ao primeiro TRI, e ficou praticamente estável em relação ao segundo TRI. No Caribe praticamente estável, aí 0,0 e 2%. Então, a Petrobras aí fazendo esses destinos das exportações de petróleo. Quando nós falamos do destino das exportações da parte de derivados, Singapura representou 50%, teve uma leve queda em relação ao primeiro TRI, manteve aí o mesmo perfil de compra em relação ao segundo TRI de 2022. Estados Unidos, 37% de compra de derivados, aumentou um pouco em relação ao primeiro TRI, 18%, e aumentou também em relação ao segundo TRI de 2022. Então, os Estados Unidos demandando aí tanto petróleo quanto a parte de derivados da Petrobras. Então, é um mercado aí que a Petrobras precisa aí explorar, precisa aproximar, precisa ter relações para melhorar essa parte das exportações aí dos seus produtos para os Estados Unidos. Falando um pouco mais aqui da parte do investimento, isso é importante. Porque a Petrobras agora, com essa nova política de dividendos, ela vai reduzir um pouco mais, aí ela já divulgou isso, inclusive já fiz um vídeo no canal se vocês quiserem acompanhar também. Agora ela vai focar nos investimentos, só que quando você foca em investimentos é necessário que esteja um controle. Por isso a Petrobras vai ter que fazer aí um dever de casa, um mecanismo de acesso para que esses investimentos não atrapalhem a parte do seu endividamento, o que pode ocasionar no futuro aí uma perda aí dos dividendos e uma quebra aí dessa política de dividendos. Então, essa parte do investimento, a Petrobras já mostrou agora no segundo TRI de 2023 que ela aumentou bastante a parte de investimentos, só que há necessidade aí de uma gestão séria e eficiente para melhorar essa parte aí do investimento. Então, vamos acompanhar aqui como é que ficou os investimentos. Aqui está a parte de dólar, então todos os investimentos aqui são em dólares. A parte de exploração e produção aí somou 2 bilhões e meio no segundo TRI, teve já um aumento em relação ao primeiro TRI e aumentou bastante em relação ao segundo TRI. Então, teve um salto aí TRI a TRI de 55% aí na parte dos investimentos, na parte de exploração e produção. Quando nós falamos do refino, transporte e comercialização, somou 365, praticamente estável aí com o primeiro TRI de 2023 e já aumentou um pouquinho aí em relação ao segundo TRI, aumentou 33%. Então já aumentou exploração, produção, refino, transporte e comercialização. Todos esses setores aí da Petrobras recebendo investimentos pesados. Quando nós falamos do gás e energia, 43, 33, diminuiu um pouquinho em relação ao segundo TRI do ano passado. Então a parte de gás e energia ela reduziu aqui 53%, porém não é tão relevante quando nós falamos da questão do refino e da produção e exploração. Outro somou 93, a parte de derivados vai entrar também nessa questão. No primeiro TRI foi 67 e ela reduziu também a parte aí dos investimentos de derivados em relação ao segundo TRI de 2022, teve uma queda aí de 33%. Então, a Petrobras aí já no segundo TRI de 2023 totalizou um investimento aí de 3 bilhões aí, e 200 milhões de dólares, 31% já acima do que foi feito no primeiro TRI de 2023. Então, muita atenção aí para a Petrobras, para o investidor, para o acionista ficar de olho nessa questão dos investimentos, que futuramente, se não tiver um controle, pode sim atrapalhar a parte dos dividendos. Para finalizar aqui, vamos falar de notícia boa. A Petrobras divulgou agora também, na noite do dia 3 de agosto, dividendos aí, já com a nova política de dividendos que foi aprovada aí na semana passada. Então, ela vai pagar R$ 1,14 aí por ação. Então a Petrobras já divulgou aqui R$1,14 por ação. Ela fez aí um modelo de distribuição focado já na nova política de dividendos. O mercado
a princípio não reprovou, mas também não gostou muito, e agora nós temos a efetividade aí dessa nova política de dividendos que a Petrobras acabou aprovando aí na sexta-feira passada. Então vamos acompanhar, vai ser R$ 1,14 por ação, R$ 1,14 por ação, preferencial e ordinária, né? Então a primeira parcela vai ser paga aí 57 centavos por ação ordinária e preferencial, paga no dia 21 de novembro de 2023. Então vai pagar no dia 21 de novembro de 2023, e a outra parcela aí de 57 centavos também vai ser paga aí no dia 15 de dezembro de 2023. Então está aprovado aí um dividendo de R$ 1,14 aí com relação a já nova política de dividendos. A data corte aqui vai ser no dia 21 de agosto de 2023, então tem que ter as ações da empresa aí até o dia 21 de agosto, e no dia 23 de agosto aí para quem tiver as ADRs aí que são negociadas na Bolsa Americana. Então 21 de agosto para B3 e no dia 23 aí para os detentores de ADR negociadas na Bolsa de Nova York. Então, no vídeo de hoje falamos um pouco mais aí sobre os resultados do segundo trimestre da Petrobras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você investe em Petrobras, se você gosta da empresa, o que você achou aí do resultado da Petrobras referente ao segundo trimestre de 2023. E um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.